O próximo arco de One Piece pode revelar um flashback muito importante para toda a história, assim como talvez um próximo Mugiwara. E isso englobaria não só os Chapéus de Palha, mas também diversos incidentes que aconteceram no passado de One Piece e podem acontecer no futuro, o que é a grande limpeza que os Gorosei tanto falam. Vamos debater sobre esse próximo arco e o que verdadeiramente ele significa para a história de One Piece. E já dando um mini spoiler do vídeo, não é Elbaf. Antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que você me ajuda muito e quem sabe aí a gente possa chegar a 10 mil inscritos talvez até o final do ano. Bom, começando, a gente vai falar aqui da Sphinx Island, a ilha que Barba Branca protegia, a qual ele nasceu e a qual ele tinha tanto carinho, né? Tanto que ele passava por cima das vontades de seus filhos para entregar suprimentos e até mesmo dinheiro, o que eles conseguiam ao longo da jornada deles para essa ilha conseguir se manter e ser protegida pela marca do Barba Branca, pela bandeira do Barba Branca. A Sphinx Island se mostrou bastante importante para o Barba Branca, né, como a gente viu o Marco falando, e ela apareceu de maneira sutil, né, porque o Marco estava lá curando as pessoas e não tinha nada muito interessante na ilha para ser tão importante ou algo do tipo. Claro, isso é um momento inicial, né, uma visão inicial que a gente tem dela, porque ela não teve tanta notícia quanto, por exemplo, Elbaf teve. A gente não correu a história inteira ouvindo falar de Elbaf, assim como foi o próprio Wano, né, que a gente viu em Thriller Bark, viu o Law falando sobre em Punk Hazard. Então a Sphinx Island, ela não tem um motivo pra gente ir pra lá, mas eu acredito que lá seja o local que vai rolar um flashback muito importante para o One Piece e para os mistérios que ainda faltam ser resolvidos, né, esses secundários, digamos assim, que tem a ver com o incidente de God Valley e talvez o motivo pelo qual o governo mundial se instaurou no topo da headline. A parte final dos eventos do arco de Wano está acontecendo, a gente está vendo aí o desenrolar da luta de Luffy e Kaido e ela está se aproximando cada vez mais do seu fim, até mesmo tendo a possibilidade de já ter acabado, né? Como eu fiz no vídeo passado, como eu falei, o ano só não acabou ainda porque talvez ainda tenha a questão do amanhecer e Kaido não ter sido morto de uma vez por todas e nem Luffy ter sido anunciado o vencedor. Então essas partes são o que ainda podem manter o arco vivo. Se Kaido vai levantar para confrontar o Luffy ou só aceitar o destino dele de uma vez, a gente não sabe, só cabe a mim aqui supor, né, fazer hipóteses e teorias sobre o que ele vai fazer ou não vai fazer. Mas o cansaço que os Chapéus de Palha vão ficar depois do arco de Wano vai ser muito grande e a gente muito provavelmente vai ter um arco aí um pouco menor, que é um arco onde a gente tem algumas coisas sendo desenroladas. Isso aconteceu em muitos momentos de One Piece e a gente tem agora um momento muito propenso a isso novamente. Kaido vai cair e um novo plano terá que ser traçado para que Luffy se torne o rei dos piratas. A aliança dele com Law era até a queda do Yonko e obviamente de Doflamingo para os dois se separarem de uma vez por todas. Agora, o que eles vão fazer enquanto a marinha vai estar chegando? Quem vai impedir o perigo da marinha? O Wano está sendo ameaçada mais do que nunca, mas não porque o Kaido vai perder, e sim porque está indo uma nova ameaça para lá, e quem vai ser aquele que irá impedir essa ameaça de chegar? O Sop, Brook, Chopper, que não tiveram uma participação realmente importante na guerra, que pelo menos tiveram certa importância com seus, como é que eu posso dizer, com seus cargos, né? O Sop demonstrou porque que ele é um atirador, o Chopper demonstrou porque ele é um médico, mas nenhum deles chegou para fazer realmente algo na guerra, como uma luta ou algo tão impactante que mudasse a guerra ou virasse ela de cabeça para baixo. E mesmo se esse fosse o caso, quem iria conseguir defender o Wano de um almirante caso fosse convocado um para lá? Afinal, o momento para isso acontecer é esse, porque tudo deve estar sendo falado. É improvável que o homem da CP0 que fugiu vai esconder tudo isso, e mesmo que ele esconda, a gente vai ter aí diversas coisas para contar
pro Morgans o que aconteceu no arco de Wano, e o próprio Scratchman Apple é um deles. Afinal, ele só sabe falar, porque lutar ele não demonstrou, né? Ele bate só no peito mesmo, também para dar dano, mas bate no peito falando que ele é supernova, mas supernova só de brincadeirinha, porque ele é fraco. E esse é o arco perfeito, né? O arco da Sphinx Island, pra gente ter, né, a noção também do que aconteceu com os remanescentes do bando do Barba Branca, entender um pouco mais sobre a guerra do acerto de contas, saber o que aconteceu, né? A gente viu o Marco falando sobre os Lunarian e quem eles eram, e o Barba Branca contando uma pequena historinha. Então isso pode ser uma premissa para a gente saber mais do que aconteceu no topo da headline em tal tempo, né? Quando aquilo tudo aconteceu. Afinal, Barba Branca é um cara que deve ter muitas histórias para contar e deve ter falado algumas coisas para o Marco, que era o seu principal, o seu braço direito, basicamente. Então a gente pode ter aí um arco onde tem diversas coisas sendo reveladas, principalmente pelo Marco, pelo resto do bando do Barba Branca, e também os Chapéus de Palha se cuidando depois de um momento de tensão. Afinal, ele precisou, né? Eles precisaram lutar bastante no arco de Wano. Além disso, a gente teria que ter a saída deles do arco de Wano pra... como é que eu posso dizer? Sobreviver, talvez, ao ataque da Marinha. É difícil essa parte de entender o que vai acontecer com o arco de Wano após o final da guerra. Afinal, tem marinheiro indo pra lá, tem o governo mundial indo pra lá, então, dependendo do que acontecer, eu acho que se a Marinha tomasse o arco o país de Wano, o arco de Sphinx Island ia entrar melhor nesse caso. Mas eu não acho que esse é o caso, ainda mais porque Zou está lá e Zou pode proteger a ilha sozinho, basicamente. Zunisha, no caso. Então, a gente deve ter só uma transição, e essa transição talvez seja para contar a história e talvez também para o Luffy finalmente ver, né, e olhar o funeral, né, aonde Ace foi enterrado. E isso pode ser um pouco tocante pra gente ter algumas lembranças aí a mais, e talvez seja bom até pra Yamato ir lá, né? Afinal, a Yamato, quem mais também, pelo menos nesse momento, é uma das pessoas mais afetadas pela morte do Ace junto com o Otama. Yamato e Otama, dois novos Mugiwaras? Quem sabe, né? Mas eu acho que essa parte é importante realmente pra gente ter não só uma aproximação de novo com os piratas do Barba Branca, mas um entendimento melhor de toda a situação do mundo, né? O Luffy vendo o funeral, né? No caso, aonde o Ace foi enterrado junto com Barba Branca, a gente tendo algumas explicações ali do Marco sobre o mundo atual e entender como que o mundo está mudando, o que está acontecendo para o mundo mudar e o que é a grande limpeza, ou pelo menos uma ideia do que ela é. Afinal, isso pode começar a acontecer a qualquer momento, principalmente com a SSG. E a gente tem aí um arco que pode durar algum tempo, afinal todos eles vão ter que se recuperar, então talvez alguns dias. E se tiver os remanescentes dos piratas do Barba Branca, ainda dá até para os personagens treinarem, né? Coisas que não acontecem faz um tempo. Não que vai ter time skip, né? Mas... E aqui, né, a gente vai ter um melhor entendimento sobre o que tá acontecendo com o Shichibukai também, por causa das notícias. E talvez aí um confronto de Shanks e Barba Negra, né? Pode acontecer. Ou o movimento do Barba Negra tomou Holy Cake. O que Barba Negra estava fazendo enquanto a Guerra de Wano estava rolando. E também notícias sobre os revolucionários. Enfim, como eu disse, é um arco de transição. Serve para o Marco explicar coisas do passado, coisas do presente. O que eles precisam fazer, o que o mundo está passando, né? Como que eles vão ter que reagir a essa mudança no mundo de One Piece. Uma notícia aí de cada um dos personagens: Vivi, Sabo, Shichibukai, Shanks, os outros Yonko, no caso o Shanks e o Barba Negra. No geral, eu acho que esses são os principais pontos que podem ser contados, né, nessa parte. Além disso, né, algo dos revolucionários aí sem ser do Sabo, e talvez aí a gente tenha alguma notícia do Sabo nos próximos capítulos, porque eu acho que a situação não tá legal não. Brincadeira, o Sabo tá vivo. E aqui a gente poderia encaixar, né, um momento importante pro Barba Branca, que é o seu possível flashback, né? O que o flashback dele mostraria? Todos os Yonko aparentemente vão receber um flashback ou algo do tipo. Então a gente precisa partir desse ponto.
E o flashback dele pode mostrar o seu passado nessa ilha, pelo menos um curto momento, revelando algumas coisas sobre a ilha. Talvez ela tenha algo de especial, talvez não. Talvez o próprio Road Poneglyph, quem sabe, né? Mas essa parte eu acho que é importante. E a gente também tem aí uma coisa bastante importante para ver, que é como ele se juntou aos Rocks, e isso pode dar início a uma possível explicação sobre o que aconteceu no incidente de God Valley. Quem iniciou, quem acabou, o que realmente aconteceu com o bando do Rocks, quem foi o pirata que causou tudo isso, né? Roger estava realmente do lado de Garp e enfrentou o Rocks e ganhou dele, consequentemente, né? O que realmente aconteceu nesse flashback? É importante a gente ver isso, que eu acho que tem a ver bastante com a história do mundo de One Piece, né, no geral. Não a história dos personagens do Chapéu de Palha, mas a história do Reino Antigo talvez possa ter relação com isso também, né, porque para God Valley ser apagada da história, literalmente, ela precisa ser importante. Enquanto no bando do Rocks tinha traições, talvez a gente tenha visto traições feitas pelo Kaido, pela Big Mom, né, traindo Rocks para não se envolver naquela grande furada, digamos assim. Talvez ali tenha nascido a rivalidade entre Barba Branca e Roger. Talvez Barba Branca não quisesse trair o Rocks, né, afinal era meio que iria tudo contra tudo que ele almejava, que ele pensava. Então não faria bastante sentido para o Barba Branca, tanto que ele não tem nenhuma cicatriz nas costas. Mostra que ele não é um covarde, né? É até falado isso, se eu não me engano. Então mostra que ele é firme nas decisões dele e que se ele estava ali com o Rocks, ele iria com aquilo até o final. E talvez a gente possa ter aí uma possível revelação aí de Weevil, né? Quem é o Weevil de verdade? Ele realmente é filho do Barba Branca? Quem é aquela mulher? São segredos bastante interessantes e que seria legal da gente descobrir, né? Principalmente se a gente acertasse o que ela é, né? Se ela é realmente mãe do Weevil e se ele realmente é filho do Barba Branca. Coisa que talvez demore um pouquinho, né? Afinal, ainda tá tendo luta. Eu ainda acredito que vai ter mais luta. E sobre isso, para acabar toda essa parte, né? Com tudo isso acontecendo, com todas essas revelações acontecendo, com possível explicação do que aconteceu no topo da headline, eu acredito que King possa ter uma pequena relação com o Luffy do Chapéu de Palha, assim como Katakuri teve, assim como Marco tem. Curioso esse fato que todos os 3 primeiros comandantes, né? No caso, os 3 comandantes principais dos Yonkou tem essa relação com o Chapéu de Palha, obviamente relacionado com o que o Mihawk falou lá na Guerra de Marineford, mas também é interessante a gente ver esse fato acontecendo na nossa frente e com seres tão fortes e tão grandes. Eu não acho, sendo bem sincero, que ele vai entrar pro bando, mas fica aí o questionamento, será que King é possível entrar no bando do Chapéu de Palha? Novamente, eu acho muito difícil, muito improvável, mas eu acho que algumas palavras, alguma interação pode ter. A gente viu o quão leal ele foi a Kaido, então talvez se Kaido escolha fugir, sair da ilha por ter aceitado a derrota ou realmente perder, né? Então talvez ele possa seguir Kaido e aceitar que ele também foi derrotado e que ele não precisa explicar mais nada. E talvez isso aconteça até no próprio arco de Wano, né? E aí essas explicações ocorram. Eu acho que ele ainda pode ter uma interação com o Chapéu de Palha, mas eu não acredito que ele vai entrar pro bando nem pra frota. Eu acho muita ilusão isso. Mas é isso no geral, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal, que você me ajuda muito, tá? Vamos tentar chegar aí aos 10 mil até o final do ano. E é isso, valeu, falou, fui!